Boa noite. Hoje é um dia diferente. O mundo está em polvorosa e a nossa igreja presbiteriana convocou todos os membros para nós orarmos todos os dias às 19 horas da noite. E eu queria convidar você para, antes da gente começar o nosso culto, a gente fazer isso. Por favor, junte-se a mim nesse momento de oração e todo mundo que está acompanhando vai estar orando também. Senhor Deus, nós voltamos ao Senhor buscando a Tua ajuda, clamando a Tua misericórdia, não só sobre o nosso país, mas sobre todo o nosso planeta. Nós vivemos dias difíceis, mas não estamos surpresos, porque o próprio Jesus nos avisou que isso aconteceria. O que te pedimos, ó Deus, é que o Senhor nos dê força, coragem e fé, para buscar o Senhor nesses dias, confessando os pecados e também voltando aos teus caminhos. Que o Senhor venha atuar no coração de todas as pessoas lá fora, aqueles que estão desesperados, que eles possam encontrar esperança no Senhor. Que esse momento de tribulação sirva para trazer os corações até o Senhor, é a nossa oração. Pedimos também que o Senhor proteja as pessoas mais sensíveis a essa contaminação. Abençoa, Senhor, e guarda os mais idosos, as pessoas que já têm doença pré-existente, todos aqueles que compõem o grupo de risco. E nos ajuda, Senhor Deus, a como igreja nos levantarmos nesses dias com uma mensagem de esperança. Assim como outros irmãos nossos enfrentaram dias difíceis e aproveitaram a oportunidade para dar um testemunho fiel, que nós, nessa era, nessa geração, possamos fazer igual. Abençoa todas as igrejas que estão impedidas de se reunirem, que os irmãos mantenham a sua fé firme, possam buscar o Senhor na sua casa, não cessando de orar e interceder. Que o Senhor abençoe também esse nosso culto hoje, que cada pessoa que participar seja abençoado, tenha um encontro com o Senhor e perceba a tua mão protegendo e guardando. Nós fazemos essa oração juntos, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nós estamos hoje aqui conduzindo um tempo de louvor junto a vocês, por esse canal, e pedimos ao Senhor que nos abençoe durante esse momento e leve o teu coração a adorá-lo, engrandecê-lo e bendizê-lo com tudo que você tem, com tudo que você é aí da sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar a Deus juntos. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo
aquece o nosso coração, Senhor. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Que o Senhor realmente envolva o nosso coração na presença dEle, em louvor, em gratidão e também em adoração. Vamos continuar bendizendo e exaltando o nome dEle. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno De receber a glória, de receber a glória, de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. A Ti toda honra, a Ti toda glória, Senhor. Que Teu nome continue sendo bendito em nossos corações e também através dos nossos corações. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou,
graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Obrigado, Senhor. Nós realmente adoramos, bendizemos o Teu nome por tudo que o Senhor fez, faz e continua realizando em favor da Tua igreja, em favor das nossas vidas. Nós reconhecemos o quanto precisamos e dependemos do Senhor. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou, guia-me por Teu amor. Ó
Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Oh, Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Tens o controle de todas as coisas em tuas mãos, Senhor. Rendidos nós estamos e nos entregamos ante a tua presença. Do céu podes me ouvir, bem perto estás de mim, não me deixas. Para sempre em teu amor, seguro eu estou, em ti confio. Aos céus as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Em vale passareis,
mas eu não temerei, estás comigo. Tu me conduzirás e em vida me darás, de ti preciso, oh preciso. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás, a tua voz acalma o mar e a minha alma, em ti descansarei, no controle estás. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás, a tua voz acalma o mar e a minha alma, em ti descansarei, no controle estás. Em ti eu descansarei, Senhor. Confiarei somente em ti, tua perfeição é incomparável, do início ao fim estás, para sempre reinarás, não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti, sua perfeição é incomparável, do início ao fim estás, para sempre reinarás, não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti, tua perfeição é incomparável, do início ao fim estás, para sempre reinarás, não há outro como Jesus. Aos céus as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás, a tua voz acalma o mar e a minha alma, em ti descansarei, no controle estás, em ti descansarei, no controle estás, em ti descansarei, no controle estás. Senhor, nós confiamos que o Senhor tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Por isso nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Confiamos tudo que está dentro do nosso coração ao Senhor. Tudo que tem se passado em nossa mente nesses dias de grande temor, de grandes preocupações. Que o Senhor opere com o teu poder e com a tua graça diante de tudo isso, abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, abençoando os teus filhos, para que em ti nós possamos permanecermos seguros. Entregamos todo esse tempo diante do Senhor, a palavra que o Senhor há de falar aos nossos corações nesse tempo. Que o Senhor nos conduza, Senhor, por tuas mãos, que o Senhor nos conduza pelos teus caminhos, nos ajudando, Senhor, a viver aquilo que o Senhor também já tem determinado para as nossas vidas como igreja do Senhor. Nós oramos agradecidos no teu nome. Amém, Senhor. Bom, hoje a nossa palavra vai ser aqui,
via internet. E eu espero que você consiga aproveitar ao máximo, porque nós estamos fazendo isso com muito carinho para você. Nós queremos que a mensagem continue chegando aonde você está e que você encontre esperança na palavra de Deus. Nos últimos dias, aliás, há 2 semanas, nós temos falado sobre memórias. O que você faz agora é o que você lembrará depois. Nós estamos construindo as nossas memórias dia após dia. E é importante que você pense nisso. Nós estamos estudando a história de Neemias. E Neemias começa no capítulo 1 dizendo: essas são as memórias de Neemias. Ele escreveu a sua própria história, a sua própria jornada, mostrando para você que aquilo que vai ficar registrado como sua história depende do que você faz hoje. Cada dia que você vive é uma frase nessa história. Cada semana é um parágrafo. Cada mês é um capítulo e você precisa saber bem o que você está fazendo. Você está gostando de como a sua história está se desenrolando diante dos seus olhos? Você gosta de contar o que você viveu até hoje? A sua história não é sobre como será o seu futuro. Na realidade, ela é como é o seu presente enquanto você está vivendo. Suas memórias, se boas ou ruins, no futuro não dependem tanto de acaso, do que vai acontecer, mas dependem das suas escolhas boas e ruins no presente. A gente já viu nessa série que você tem que tomar alguns cuidados. E o primeiro cuidado que você deve tomar é cuidado com as desculpas. Cuidado para dizer: o meu passado não me ajuda, meus pais não foram bons, a minha esposa, minha escola, minha história, eu não tenho oportunidades, me falta condições. Não dê desculpas, encare a sua história. Você tem tudo o que precisa para poder construir uma história conforme a vontade de Deus. Isso me leva ao segundo cuidado. O segundo cuidado que você deve ter é cuidado com o engano. Imagine você viver a vida inteira fazendo aquilo que você acha que é legal, que é importante, que te traz significado, para descobrir que aquilo era um projeto pessoal seu e não o projeto divino de Deus para você. Toma muito cuidado com isso. O primeiro passo para você ter uma história realmente significativa, que vai te deixar orgulhoso no final, é você cuidar dos seus interesses. Conduza o seu interesse daquelas coisas agradáveis que o nosso coração busca. E o nosso coração busca o quê? Satisfação, menos trabalho possível, tranquilidade, foge de complicações, de dificuldades. Essa é a nossa tendência natural. Mas se você fizer isso, você não vai encarar os desafios da vida que Deus colocou para você. Então conduza o seu interesse das coisas fáceis para aquelas coisas difíceis que Deus está chamando você para fazer. Quando a gente leu a história de Neemias na semana passada, ele procurou saber as condições do seu povo lá em Jerusalém, tentando reconstruir a cidade, tentando reconstruir a nação. E a resposta que veio foi: as coisas não vão bem. Se a gente para um pouco para pensar sobre a situação do Brasil, sobre a situação do mundo, nós precisamos ser realistas. As coisas não vão bem. O pavor tomou conta de todas as pessoas. Tem gente estocando papel higiênico para 2 meses com medo desse vírus. E isso demonstra que o povo está preocupado, está ansioso, as coisas não vão bem. Agora para pensar, será que esse é o problema mais difícil que a humanidade já enfrentou? A humanidade que já enfrentou problemas como peste negra, gripe espanhola, febre amarela aqui no Brasil, dengue, a AIDS. Será que uma simples gripe tem o poder de destruir a humanidade, como muitos parecem acreditar que vai acontecer? Eu convido você a abrir os olhos para a realidade, abrir o coração para sentir o que está acontecendo e depois buscar a Deus. Nós precisamos dar uma resposta para os nossos parentes, amigos, para a sociedade e para o mundo. E nós fazemos isso olhando para a realidade e buscando a Deus. Lá no texto de Jeremias capítulo 1, versículo 4, disse: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Foi isso que Neemias fez, é isso que nós devemos fazer. Olha, agora existe um grande perigo. Depois da gente dar esse primeiro passo, conduzindo o nosso interesse para essa realidade, e deixando ela entrar no nosso coração para buscar a Deus, o que pode acontecer de pior é a gente achar: já fiz minha parte, agora tudo está com Deus.
Hoje nós vamos falar a respeito disso. Você não pode ter essa ideia. Não fique apenas reclamando do que não aconteceu, das oportunidades que você não teve ou não tem, ou então depois de orar pensando, agora, será que Deus vai me responder? Será que Deus não vai me responder? Será que Ele vai agir? Será que Ele não vai agir? Não. Inclua-se na história. Inclua-se na solução. Envolva-se integralmente na história que Deus está desenrolando ao seu redor e em você. O livro de Neemias, que nós estamos estudando, ele é bastante interessante. Não tem nenhum relato de um milagre extraordinário nesse livro. Tudo acontece de uma maneira tão simples. Deus não abre nenhum mar vermelho, não há nenhum relato de muralhas caindo pelo poder de Deus de maneira sobrenatural. Não tem nada disso na história. Por outro lado, essa história e esse livro é cheio de grandes realizações, mas realizações que vieram à existência através do trabalho de gente, através do trabalho de Neemias e das pessoas que se ajuntaram a ele. Eles conseguiram reconstruir os muros da cidade em 52 dias apenas. Conseguiram reconstruir a nação, fizeram uma reforma administrativa, fizeram uma reforma religiosa, e inclusive conseguiram acabar com a desigualdade social durante aquele período tão curto da história. Isso aconteceu através de gente. Então guarde esta frase. Algumas vezes, Deus age além das possibilidades humanas. Sim, algumas vezes Deus abre o mar. Algumas vezes Deus manda um anjo. Algumas vezes Deus faz algo extraordinário. Mas, muitas vezes, Deus age através das possibilidades humanas. Inclua-se na história. É bem possível que você faça parte da estratégia de Deus para resolver os problemas que nós temos ao nosso redor hoje. Você faça parte da estratégia de Deus para resolver os seus problemas, para resolver os problemas do seu casamento, da sua família, os problemas no seu trabalho, os problemas na sua igreja. Ok? Na história de Neemias, ele não orou e descansou. Ele orou, mas se incluiu na história. Ele realizou coisas a partir da sabedoria, da capacitação através de um entendimento e conhecimento. Ele planejou e depois ele realizou o que ele planejou. Hoje nós vamos para Neemias capítulo 1, o versículo 5 até o final. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia onde você estiver, assim você acompanha a leitura junto comigo. Está escrito assim: Então disse: Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Quando a gente começa esse texto e aparece o versículo então disse, se você se lembra bem, na semana passada a gente leu o versículo 1 ao 4, quando ele decidiu orar, parece que essa oração foi uma oração pontual, e esse então parece que foi imediatamente. Mas se você olhar o versículo 1 do capítulo 1, o mês é o mês de Quisleu. O capítulo 2, versículo 1, quando ele vai falar com o rei, é um mês de Nissan. Essa oração durou 4 meses, jejuando, se lamentando e buscando a Deus. 4 meses buscando ao Senhor, antes dessa oração onde ele pede a Deus uma oportunidade. Ao abrir os olhos para a realidade, nós podemos achar que tem alguma coisa errada em Deus. A gente pode pensar, Deus está demorando, ou Deus não me ouve. Mas perceba, para Neemias esse não era o caso. Ele diz, Deus dos céus, Deus grande e temível, mas também Deus que guarda a aliança, guarda o seu amor leal. Ao olhar para a realidade, a gente pode pensar que as coisas vão mal, que Deus se esqueceu. Muita gente está pensando nisso. Deus criou e nos abandonou. Mas isso não é a realidade. Deus continua o mesmo. Deus não mudou. Deus continua bondoso. Mas Ele guarda a aliança para aqueles que o obedecem. Ele continua fiel àqueles que continuam buscando Ele. A nação rompeu com Deus, o mundo rompeu com Deus. Não é de se admirar que nós estejamos passando por momentos difíceis como esse que nós enfrentamos nesses dias. Deus permanece o mesmo. O problema não está em Deus. O problema está no ser humano. Nós é que fomos infiéis, nós é que somos desobedientes.
Então, a primeira dica que eu dou para você, na palavra de hoje, inclua-se na história para interceder. E não interceda uma vez apenas, interceda intensamente. A igreja presbiteriana está convocada para orar e jejuar todos os dias, às 19 horas da noite. Reúna sua família, sente na sala, ore, interceda por si, pela sua cidade, pelo seu país, pelo mundo e pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós, muitos cristãos só conseguiram vencer situações terríveis porque buscaram a Deus em oração e intercederam. Deus quer que nós intercedamos. É Deus que coloca dentro de nós o desejo de orar e a oração para que Ele responda. Ele quer que nós façamos parte do que Ele está fazendo. Isso é uma honra para nós que nós não devemos desperdiçar. Inclua-se na história intercedendo intensamente. Quando Neemias se dirigiu, ele falou para Deus: olha do alto e vê que oro noite e dia. Ele intercedeu durante vários dias e durante várias noites, buscando a Deus, buscando a intervenção divina. Essa é a primeira coisa que nos cabe em tempos difíceis, buscar a Deus. Oração a Deus, mas não oração para um Deus distante que não faz nada, para um Deus que está lá e talvez nem olhe. Não foi assim que Neemias orou. Neemias orou para um Deus que olha, para um Deus que vê, um Deus que tem ouvidos para ouvir, um Deus que tem olhos para olhar. Ouve, Senhor, olha e vê, ele disse. Deus tem ouvidos, Deus tem olhos. Quando você se sentar junto com a sua família para orar, lembre-se disso antes de dizer uma palavra. Você está diante de um Deus que está te vendo, você está diante de um Deus que está te ouvindo. E quando você tiver convicção disso, aí você começa a orar, porque Deus olha, Deus vê, e Deus atende a nossa oração, como nós sabemos. Continuando o texto, no versículo 6, a gente aprende a segunda lição. O texto diz que Neemias disse: confesso que temos pecado contra ti. A segunda dica para você é: inclua-se na história, assumindo a responsabilidade pelos pecados. Neemias não teve nada a ver com os pecados dos seus pais, dos seus avós, mas ele nasceu no exílio, cresceu no exílio. Mesmo assim, no momento propício, ele se levanta e confessa o pecado dele, o pecado da sua família, o pecado dos seus antepassados, e ele assume a responsabilidade pelo que está acontecendo. Diante de Deus, ele disse: confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do seu servo Moisés. Quem tem pecado? Ele disse: eu, minha família, meu povo. De que maneira tem pecado? Não é assim um pecadinho. Ele classificou esse pecado como um pecado terrível. O nosso pecado não é que nós atravessamos a rua sem olhar para o lado. É que nós atravessamos a vida sem olhar para cima. Realizamos os nossos projetos sem consultar a Deus. Buscamos as nossas coisas dia após dia, sem querer agradar aquele que nos criou e para o qual nós existimos. Isso é terrível. Não é uma coisinha qualquer. E é por isso que ele classifica: temos pecado terrivelmente contra ti. Uma outra pergunta é: por que temos pecado? E ele também reconhece isso no texto: rebeldia contra a vontade de Deus. Eles negligenciaram, desobedeceram os mandamentos, os decretos e os estatutos. Nós devemos voltar para a palavra de Deus. Devemos voltar para as instruções de Deus. É lá que está a bênção. Se nós queremos que os nossos filhos tenham saúde, que os nossos trabalhos prosperem, nós precisamos obedecer. Uma vez ouvi um pregador dizendo que quando a obediência sobe, a bênção desce. E se nós lemos em Êxodo, se nós lemos em Deuteronômio, as bênçãos da obediência, ao contrário da maldição da desobediência. Por que essa doença, meus irmãos? Será que Deus é mau? Não, não é Deus que é mau, nós somos maus. Isso é o resultado de caminhos tortos. Isso é o resultado de um mundo que rompeu com Deus e não respeita os desígnios de Deus. É momento de voltar para a palavra, é momento de
responder a Deus confessando esses pecados, no nosso nome, no nome da nossa família, dos nossos antepassados e da nação. É momento de corrigir. Isso me leva a um outro ponto. Inclua-se na história voltando para Deus, ou voltando-se para Deus. É preciso, em algum momento, alguém fazer o que deveria ser feito. Se você olhar comigo para o versículo 8, está escrito assim: por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Você entende quando eu digo, inclua-se na história voltando-se para Deus? Você não precisa esperar ninguém. Você não precisa de apelo de alguém, basta apenas você reconhecer e ter consciência do seu pecado, consciência das consequências na sua história, no mundo, e aí fazer o que precisa ser feito. Alguém precisa fazer. Na história, Neemias resolveu assumir essa responsabilidade. Eu vou voltar, eu vou confessar, eu vou buscar ao Senhor. Tudo o que Deus precisa para tirar a maldição e trazer a bênção é que o povo se arrependa, que o povo se volte para Ele, que alguém confesse, que alguém comece a fazer o que precisa ser feito. O Deus que dispersou o povo judeu por todas as nações, um Deus temível, que pune, que corrige, também é um Deus amoroso que prometeu reunir e engrandecer novamente a nação. O mesmo Deus que traz sobre nós o juízo, é o Deus que se volta com amor, carinho e bênção, se nós nos voltamos para Ele. A única coisa que nos separa de uma situação melhor, meus irmãos, e todos aqueles que nos ouvem, é nós assumirmos a responsabilidade e nos voltarmos para Deus. Se buscarmos a Deus, Ele vai se voltar por nós, vai nos abençoar e a nossa situação será melhor. Versículo 10, mais uma dica. Inclua-se na história dispondo-se como servo de Deus. O versículo 10 diz assim: o povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Inclua-se na história dispondo-se como servo de Deus. Todos existem para servir a Deus. Cada ser humano foi criado para a glória de Deus, para cumprir um propósito que Ele estabeleceu. Você existe para servir a Deus, exclusivamente e acima de tudo. Então você deve fazer isso. Que tal se submeter? Que tal abandonar os seus planos de independência, longe de Deus, e começar a procurar agradar a Deus, que é quem merece ser agradado sobre todas as coisas? É hora da gente assumir a mesma postura de Neemias. Neemias incluiu-se na história, enxergando a ele mesmo como alguém que está ali para servir o propósito divino, para servir o seu povo, para servir na história que Deus estava escrevendo, o teu servo, os teus servos, nós os teus servos. Por fim ele disse, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Você não está sozinho buscando a Deus nesse momento. Alguns de nós podem pensar, mas só eu penso assim, só eu assumo a responsabilidade. Não pense assim. Elias pensou assim e nem sabia que havia 7.000 que Deus reservou e não tinham corrompido-se adorando um outro Deus. Deus tem levantado gente para orar na nossa nação brasileira e no mundo inteiro. Deus tem levantado gente para servi-lo. Você está bem acompanhado. Não pense que você é a última bolacha do pacote. Não é assim. Agora, junte-se a quem está buscando a Deus de coração. Isso é importante. Toda a nossa igreja, tudo que a gente tem aqui, foi construído com fé, com oração e com servos que se dedicaram a Deus de coração. Nós não tínhamos condições de ter a propriedade que nós temos, construir o prédio que nós construímos. Eu nem estava aqui, mas eu sei que gente simples, com fé, se dispôs como um servo, uma serva de Deus, e tudo isso se tornou realidade. A mesma coisa está sobre nós agora. Nós podemos construir uma história onde não poderemos negar que Deus abençoou o que nós fizemos. Deus ouviu nossa oração, Deus abençoou o nosso trabalho, mas é preciso a gente assumir a responsabilidade agora. Inclua-se na história.
No versículo 10, a continuidade do versículo diz: peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Por último, inclua-se na história pedindo oportunidades. Eu sei, muitas vezes a gente ora pedindo a intervenção divina e sobrenatural de Deus. Nós queremos que Ele faça um milagre, que Ele mude o nosso marido, nossa esposa, o nosso filho, que Ele mude a circunstância, a realidade, que Ele intervenha e faça um milagre e a gente vá lá e está tudo resolvido. Mas a gente não deveria orar assim. É muito mais provável que você precise de uma oportunidade do que de um acontecimento sobrenatural. Os sinais que aconteceram pontualmente, é por isso que a gente chama de sinais. Não foram todos os leprosos que foram curados. Deus não destruiu todas as muralhas de todas as cidades que Israel teve que conquistar quando entrou na terra prometida. Foi só de Jericó. O mar vermelho abriu uma vez. Ainda que a gente cante que o mar vai se abrir ou nós vamos andar sobre as águas, muitas vezes nós temos que nadar mesmo. Nós temos que vencer com a força que Deus nos dá e continuar fazendo o que Ele deseja. Não é para você ficar sonhando como as coisas poderiam ser diferentes se Deus agisse, se alguém agisse. Mas é você imaginar-se fazendo a diferença. Inclua-se na solução, inclua-se buscando oportunidades de fazer a diferença. Não é pensar como seria bom se alguma coisa fosse feita, mas procurar você mesmo a oportunidade para fazer alguma coisa. Eu posso dar para você 2 exemplos. Aqueles que são pais têm uma preocupação muito forte no seu coração a respeito do caráter dos seus filhos. E é certo orar a Deus pedindo que eles se tornem pessoas de caráter. Mas que tal, se além dessa oração você fizer a seguinte oração: Deus, me dê a oportunidade e a sabedoria para incutir o bom caráter na vida dos meus filhos. Muitas vezes, você ora pedindo para Deus dar caráter para eles e perde todas as oportunidades que Deus está lhe dando de entrar na mente, de entrar no coração, de aproveitar os acontecimentos e incutir esse caráter através do papel que Deus lhe deu. Você delega isso para a escola dominical, delega isso para os professores da escola. Não é à toa que o nosso país está na situação que está e as gerações que estão vindo são tão diferentes das nações antigas. Parece que falta fibra, parece que falta caráter. A responsabilidade dos pais. Não adianta a gente ficar orando apenas se não assumirmos a nossa postura de aproveitar essa oportunidade. Um outro exemplo. Ao invés de somente orar pela conversão dos seus amigos, peça a Deus a oportunidade de falar de Jesus Cristo para eles, de contar o seu próprio testemunho. Nós oramos muito pela conversão, mas será que Deus não quer que nós vamos até lá e contemos o que Jesus fez na nossa vida? E Deus agir poderosamente através desse testemunho para que eles creiam? Eu penso que geralmente é assim que Deus age. Algumas vezes, Deus age além das possibilidades humanas. Muitas vezes, Deus age através das possibilidades humanas. Neemias não estava esperando que Deus agisse sem a participação dele. Ele estava procurando uma oportunidade de trabalhar ao lado de Deus, com Deus. E eu queria que você, eu, todos que estão participando nesse momento, agíssemos como ele. Inclua-se na história. Inclua-se na solução. Inclua-se na história intercedendo sem cessar, dia e noite. Inclua-se na história assumindo a responsabilidade pelos pecados teus, da tua família, da nação, do mundo. Inclua-se na história voltando-se para Deus. Vamos fazer o que deveria ser feito. Vamos buscar a Deus na sua palavra e obedecer os seus mandamentos. Inclua-se na história dispondo-se como servo de Deus. Você é a pessoa que Deus escolheu para esse momento específico. Você tem tudo o que precisa para ser um instrumento abençoado e poderoso nas mãos dele. Inclua-se na história, pedindo e procurando oportunidades para fazer a diferença. Elas estão aí. Deus já te colocou no lugar certo e você vai encontrar assim que você estiver disposto a pedir para Deus mostrar para você. Para terminar, eu queria fazer a seguinte pergunta. Você que está me ouvindo, você entende que precisa se incluir na história de Deus
na história que Deus está escrevendo? Você entende que essa palavra é para você? Você entende que você deveria se levantar para interceder dia e noite? Deveria se levantar para confessar? Deveria mudar de atitude definitivamente, em sujeição e submissão a Deus, e também se engajando na transformação que Ele quer fazer? Está cansado de deixar as coisas e imaginando que só Ele vai fazer o que outra pessoa vai fazer, mas entende que Deus está te chamando para você fazer? Por favor, aonde você estiver assistindo isso, dá um ok, diz eu sou essa pessoa, eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor despertou Neemias para poder fazer a tua vontade. E ele se colocou diante de ti, confessando os pecados, confessando tudo que o seu povo tinha feito e ele e sua família tinham feito. Mas acima de tudo também se voltando para o Senhor, prezando a tua vontade e se dispondo como um servo para fazer o que o Senhor queria. E ao invés de esperar a solução de algum lugar, ele mesmo pediu a oportunidade para fazer parte da solução. Eu oro por cada um que, como Neemias, entende que é o momento de se levantar dessa forma. Que o Senhor, ó Deus, responda essa oração. Que o Senhor mesmo venha promover dentro dessas pessoas clareza de como elas podem fazer a diferença em casa, no trabalho, na sociedade, na igreja, fora da igreja. Que todos nós possamos nos tornar a resposta poderosa do Senhor para os tempos difíceis que nós vivemos. Que o Senhor desperte o nosso coração e fortaleça a nossa disposição no nome de Jesus. Mais uma coisa, Jesus é o grande exemplo para a nossa vida, o nosso Salvador. Ele não ficou olhando a derrocada da humanidade lá de cima. Ele intercedeu, e a Bíblia diz que Ele continua intercedendo por mim e por você, dia e noite, sem parar diante do Pai. Jesus reconhece o poder do pecado em cima das nossas vidas, sobre o nosso caráter, sobre a nossa disposição. Reconhecendo que nós não teríamos condições de vencer o pecado, Ele assumiu a missão de nos resgatar, de nos livrar, de vencer esse poder que nos aprisiona, pagando um alto preço por isso. Jesus veio à terra, viveu uma vida sem pecado, e depois se ofereceu como sacrifício vivo para pagar a sua dívida e libertar você desse poder que te aprisiona. E também, quando Ele ressuscitou, Ele conquistou para você uma vida nova, aonde você não vive mais escravo dos seus desejos e interesses pequenos, mas você serve a Deus no interesse e na vontade dEle. Essa vida está à sua disposição, se você crê em Jesus Cristo. Se você entregar o teu coração para Jesus. Você que está nos ouvindo através da internet, Facebook ou qualquer outro lugar, por favor, esse é o seu momento de tomar uma decisão. O meu papel aqui é ser claro com você. O seu papel é tomar uma decisão, sim ou não. Se você quiser se manifestar, por favor, coloque aí, eu aceito, eu quero, eu abro o meu coração para Jesus, eu aceito o que Ele fez por mim e eu quero viver essa vida que Ele conquistou para mim, eu quero servi-lo. E eu queria convidar você para repetir comigo uma oração. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero ser livre do pecado e das forças que dominam o meu coração. Quero ser perdoado de toda a culpa que eu carrego por tudo o que já fiz e por aquilo que também não fiz. Reconheço que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, foi enterrado e ressuscitou no domingo para a minha salvação. Eu abro o meu coração. Convido a tomar posse e restaurar a minha vida para eu poder viver como Ele viveu. Entra, Senhor Jesus, e me ensina a fazer a Tua vontade. É em Teu nome que eu oro. Amém? Foi um prazer estar com você. Eu só quero pedir mais uma coisa. Por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Faça essa mensagem chegar na casa, na vida daquele que está precisando. E a gente se vê ou por aqui, ou na igreja, dependendo de como as coisas vão se desenrolar nessa semana. Que Deus te abençoe. Até. Joelhos se dobram e o coração descansa.
alma aprende e se prende a Deus, sua esperança. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha casa o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. E nós, Senhor, e nós nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. Joelhos se dobram e o coração descansa. Se você se sentiu abençoado com a palavra e o louvor ministrados aqui, você pode contribuir com o nosso ministério. O banco é Itaú, agência 0670, a conta corrente 63649, dígito 7. Que Deus possa te abençoar e uma ótima semana.